Olá, pessoal! Eu sou a professora Flávia Furtado e vou falar um pouquinho com vocês sobre a gestão de pessoas no setor público. Nós já conversamos nas aulas passadas sobre o que é gestão de pessoas, a importância da gestão de pessoas para as organizações, a importância que as pessoas têm para se alcançar os objetivos da organização. Nós falamos da gestão de pessoas de maneira geral, como um conjunto de políticas e práticas que visam orientar o comportamento humano das pessoas nas organizações, atrair, potencializar talentos, selecionar, avaliar, treinar. E estas são algumas atividades que a gestão de pessoas realiza, tentando conciliar os interesses das pessoas que trabalham nas organizações com os objetivos organizacionais. Será que é possível atrair, selecionar, recrutar, motivar, treinar pessoas no serviço público? É sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre a gestão de pessoas no setor público. Nós sabemos que as pessoas constituem o maior ativo das organizações, pois são as pessoas que alcançam o objetivo organizacional. Nós sabemos que a organização ela é composta por um conjunto de recursos, recursos físicos, recursos financeiros, recursos contábeis e também por seu maior ativo, as pessoas. Que a formulação de todos os objetivos, a gestão de pessoas deve acompanhar a alta direção para que se planeje junto as políticas de contratação, de treinamento, de avaliação, de motivação, de manutenção dessas pessoas nas organizações. Pois a gestão de pessoas é responsável por um conjunto de práticas burocráticas, como folha de pagamento, gestão dos benefícios, anotações de férias, faltas, e outras atividades administrativas e também de atividades estratégicas, como treinamento, programas de qualidade de vida, formação de liderança, entre outros. Pois bem, mas e no setor público? Como se dá? Esse é o objetivo desta aula: compreender as atividades da gestão de pessoas no setor público e entender a importância que a gestão de pessoas tem no serviço público e também identificar quem são os agentes públicos, aqueles que são, vamos dizer assim, a matéria-prima da gestão de pessoas. Muitas vezes, nós temos a imagem dos servidores públicos como esse bicho preguiça do filme Zootopia. Você lembra? Aquele bicho preguiça amoroso, devagar, que não tem muito interesse em fazer as coisas. Mas será que, de maneira geral, esse é o perfil do servidor público? Você também não conhece servidores públicos como seus professores, por exemplo, que se interessam pela vida do cidadão, pela melhoria da sociedade, pela aprendizagem dos alunos, como é nosso caso do IFB? Isso desmonta a imagem que nós temos de servidores públicos de maneira geral. Será que nós não temos ilhas de excelência, como os tribunais, por exemplo, e outras organizações públicas que vêm dando muito certo, inclusive nas políticas de gestão de pessoas que realizam? Não é segredo para ninguém que a gestão de pessoas encontra muitos desafios para fazer as suas ações de serviço público. Por exemplo, a própria seleção, o concurso, muitas vezes, privilegia conhecimentos decorados, ao invés de competências práticas, comportamentais, tão necessárias no mundo atual, é mesmo? Muitas pessoas dizem que a estabilidade dificulta que o servidor público esteja motivado, se motive a alcançar metas. De acordo com o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico de 2013, o número de servidores públicos no Brasil é bastante limitado se comparado a outros países. No Brasil, 12 em cada 100 brasileiros são servidores públicos. O problema não é o excesso de servidores, mas a falta de ferramentas de gestão, a má distribuição desses servidores e a falta de qualificação. Vejam, por exemplo, na Dinamarca, na Noruega, na Letônia, na Suécia,
todos esses países, todos eles, têm mais servidores públicos que no Brasil. Então, o problema do serviço público não é a questão do inchaço da máquina, mas talvez a má distribuição, a má gestão e os salários que, se comparado a outros países da OCDE, são mais altos. Então, outra questão que é bastante estudada é o mito da estabilidade. A gente pensa que servidor público tem garantida a estabilidade para toda a vida. Isso não é verdade. Foram 506 demissões, cassação de aposentadoria, destituição de comissão. 66% desses 506 demissões cometeram atos de corrupção. E olha que esses dados não incluem as empresas estatais. A gestão de pessoas no setor público visa contratar, manter, desenvolver os servidores para que eles desenvolvam um trabalho de maneira eficiente e eficaz e cumpram a finalidade da administração pública. Qual que é a finalidade da administração pública? Atender às demandas dos cidadãos. A gestão de pessoas no serviço público visa contratar, manter e desenvolver esses agentes públicos para que eles possam alcançar ou atender às demandas dos cidadãos. Porque o serviço público, ele existe para que as demandas, as necessidades dos cidadãos sejam alcançadas, sejam atendidas. E aí, a gestão de pessoas no serviço público, assim como na iniciativa privada, trabalha com recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, remuneração, benefícios, treinamentos, programas de mudança, programas de comunicação, segurança e qualidade de vida no trabalho e também com os bancos de dados, como os assentamentos funcionais, por exemplo. Você já estudou em administração pública que o Brasil colônia começou com uma administração pública patrimonialista. O que isso queria dizer? Bom, a res pública e o res príncipe se confundiam. O servidor tinha um caráter de nobreza. Os cargos eram entendidos como prebendas, que eram concedidos aos protegidos, aos privilegiados. Havia muito corrupção, nepotismo, clientelismo, ausência de carreiras e critérios de seleção. Nesse período, então, onde a administração pública era essencialmente patrimonialista, então nós tínhamos também até mesmo uma ausência de políticas de gestão de pessoas, pois se os cargos eram prebendas que se davam aos amigos do rei, aos amigos da nobreza, então nós podemos supor que não havia seleção, não havia treinamento, não haviam políticas de gestão de pessoas. Certo? Por volta de 1930, se começou uma nova etapa, uma nova fase na administração pública no Brasil, que é a fase denominada de burocracia. Então, em 1936, se criou o DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público. E aí, para dar vazão, para corrigir aqueles problemas que se tinha na administração pública patrimonialista, é que se criou uma série de controles rígidos, processos, hierarquia, formalismo, impessoalidade. Então, as competências técnicas, baseadas num sistema de mérito, inclusive, atendimento fiel às regras. Esse era o período da burocracia. E a gestão de pessoas nesse período também tinha esse caráter formalista, impessoal, hierárquico e de controles rígidos. A gestão de pessoas nessa época se debruçava essencialmente sobre os controles dos servidores, os assentamentos funcionais. Daí nós temos um terceiro período da administração pública brasileira, que é a administração pública gerencial. Vocês se lembram que em 1995, Bresser Pereira lançou o Plano Diretor de Reforma do Estado?
E aí ele tinha como os pilares foco nos resultados, eficiência, eficácia, redução de custos, autonomia dos administradores, descentralização. Nessa administração pública gerencial, nós temos aí uma série de mudanças nas políticas de gestão de pessoas no serviço público, de modo que se dava mais autonomia para esse servidor, se implantava políticas de avaliação de desempenho baseada em mérito e outras mudanças essenciais que, inclusive, nós estamos vivendo nos dias atuais. Nós sabemos que o Estado tem o dever de melhorar a qualidade dos serviços prestados na perspectiva do cidadão, ampliando as camadas sociais atendidas, reduzindo o descontentamento, o tempo de atendimento e aumentando a satisfação do cidadão usuário. Mas como que nós vamos conseguir isso? Como que nós vamos conseguir um serviço público de excelência como nós tanto queremos? Bom, eu só vejo uma saída. Por meio de agentes públicos bem selecionados, bem treinados, satisfeitos e avaliados. Não tem outra forma, porque quem realiza o serviço público são os agentes públicos. Então, nós devemos investir na capacitação, na motivação, na seleção, na avaliação desses agentes públicos. E a gestão de pessoas, ela trabalha justamente nisso, nesse conjunto de políticas e de práticas que visam potencializar os talentos das pessoas que trabalham nas organizações públicas. Então, vejam bem, a gestão de pessoas no serviço público corresponde a um conjunto de políticas que visam o suprimento, a manutenção e o desenvolvimento de pessoas nas organizações públicas em conformidade com os ditames legais para o alcance dos objetivos da administração pública. Quem são as pessoas que trabalham nas organizações públicas? São os agentes públicos. Os agentes públicos são todas as pessoas físicas que se vinculam direta ou indiretamente à administração pública, permanente ou transitoriamente, de forma remunerada ou não. Remunerada ou não, professora? Sim, nós temos os amigos da escola, os voluntários, os jurados, que prestam serviço público de maneira não remunerada. Então, ele também, no exercício da sua função, ele é considerado um agente público. Então, vamos pensar assim, agente público como um grande guarda-chuva, onde estão várias categorias de agentes públicos. Quem são? Então, nós temos aqui os agentes políticos, ocupam cargos eletivos, e também os poderes do Estado, o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Nós temos também os particulares em colaboração. Quem que são os particulares em colaboração? São os delegados, são os permissionários, concessionários, autorizados, cartoriais, os tradutores de júris, né? E temos, além dos delegados, então os particulares se dividem em delegados honoríficos, os mesários, os jurados, os voluntários, gestores, credenciados. Então nós temos os particulares em colaboração, os agentes políticos, nós temos os militares, que eles não são regidos pela Lei 8.112, eles têm uma legislação própria, um regimento próprio, são aqueles das Forças Armadas, da Polícia Militar e dos bombeiros. Nós temos também os servidores públicos efetivos, que são regidos pela Lei 8.112, têm estabilidade, né? Então, são aqueles que, para ocuparem um cargo público, eles precisam ser aprovados em um concurso de provas ou provas e títulos. Empregados públicos. Os empregados públicos trabalham em empresas públicas
E eles são regidos não pela Lei 8.112, mas são regidos pela CLT, pela Consolidação das Leis Trabalhistas. Como são os empregados públicos dos bancos públicos, como, por exemplo, do BRB, que nós temos aqui em Brasília, como os empregados públicos dos Correios, da Petrobras. Eles têm estabilidade? Não, a estabilidade deles é relativa. Eles podem ser demitidos, mas precisam ser demitidos num processo de sindicância. Agora, os servidores públicos são regidos pela Lei 8.112 e para que eles sejam demitidos é preciso de um processo de sindicância ou sindicância mais PAD, processo administrativo disciplinar, ou apenas o PAD. Nós temos órgãos que fazem isso muito bem. Superior Tribunal de Justiça, TJ, nós temos vários órgãos, TST, vários órgãos que ganham prêmios, inclusive, de gestão de pessoas, de gestão por competências. Eles têm políticas de valorização do servidor, têm políticas de capacitação, que são excelência e são modelo, inclusive, para os outros órgãos públicos. Nós temos ilhas de excelência. Ilhas de excelência. O nosso desafio é disseminar essas boas práticas de gestão de pessoas em todos os órgãos. Então, é possível fazer gestão de pessoas em serviço público? É possível. Temos desafios? Temos desafios. O próprio Instituto do Concurso, se não trabalhado de forma correta, pode chamar, atrair candidatos que sejam essencialmente muito bons em conteúdo e não tão bons assim na prática profissional, no relacionamento interpessoal. Nós acreditamos que seja possível, é possível fazer gestão de pessoas, já tem órgãos fazendo, há uma correlação. Quanto maior a satisfação do agente público, maior a satisfação do usuário. A gente entende, encontra essa correlação na prática de pesquisa. E o que nós temos que trabalhar são, então, essas políticas de gestão de pessoas para que a gente tenha cada vez mais agentes públicos bem selecionados, bem treinados, motivados, bem avaliados. Ok? Então, fiquem comigo e até a próxima aula. Tchauzinho!